E se eu te dissesse que o verdadeiro encanto de uma mulher não está na aparência, nem na juventude, mas nas marcas invisíveis da maturidade emocional? Existem mulheres que entram na vida de alguém e deixam um impacto que o tempo não apaga. Não porque gritam por atenção, mas porque silenciosamente despertam algo que ninguém mais desperta. Neste vídeo, você vai descobrir as 5 características de uma mulher madura que a tornam inesquecível. Não aos olhos, mas à alma. Uma jornada baseada na psicologia de Carl Jung, onde vamos revelar como a verdadeira beleza e poder feminino nascem da sombra integrada, da autenticidade e da presença emocional. Se isso ressoar com você, curta agora mesmo, se inscreva no canal Reflexo da Sombra e comenta aqui de onde você está assistindo este vídeo. Escreve sua cidade aqui embaixo. Queremos saber até onde essa energia está chegando. Primeira característica, ela tem presença emocional. Há mulheres que entram em uma sala e não precisam dizer nada. A atmosfera muda, as pessoas notam, mesmo que inconscientemente. Não é sobre beleza convencional, nem sobre roupas chamativas. É sobre presença emocional. Carl Jung dizia que quando alguém começa a integrar sua sombra, passa a irradiar um tipo de consciência que não grita, mas ressoa. E é exatamente isso que acontece com a mulher madura. Ela já não se esconde atrás da persona que construiu para agradar os outros. Ela simplesmente é. E o que significa ter presença emocional? Significa não se perder na ansiedade de agradar, não precisar forçar simpatia, nem buscar aprovação o tempo todo. Uma mulher assim não mede palavras para ser aceita. Ela escolhe o silêncio quando ele fala mais alto. Ela sabe escutar, mas também sabe se retirar quando algo fere seus limites. Essa presença não nasce de um livro de autoajuda. Ela nasce da travessia, de noites mal dormidas, de relacionamentos que a quebraram em 1000 pedaços, de recomeços solitários. Cada cicatriz, cada luto e cada escolha difícil moldaram essa mulher de forma única. E hoje, quando ela entra num lugar, ela carrega não só o corpo, mas uma história que se sente no ar. Homens que cruzam o caminho dessa mulher não sabem explicar exatamente o que ela tem, só sentem, como se houvesse nela um tipo de magnetismo que vai além do físico. É como se o inconsciente coletivo, descrito por Jung, reconhecesse ali alguém que carrega algo sagrado, a própria verdade integrada. Ela é o oposto da carência. Ela não implora por atenção, ela a atrai. Não por jogos emocionais, mas por inteireza. Presença emocional é isso, estar inteira, mesmo em meio ao caos. Manter a dignidade mesmo quando todos perdem o controle. Saber a hora de falar, mas também a hora de calar com sabedoria. Não se deixar engolir por ambientes vazios, nem se perder em pessoas rasas. E talvez o mais bonito, ela já não busca mais ser escolhida, ela escolhe. E ao fazer isso, ensina algo poderoso, que amar alguém nunca deve custar o próprio centro, que ser inesquecível não tem nada a ver com sedução, tem a ver com coerência entre alma e presença. E você? Já conheceu uma mulher assim? Ou será que você está se tornando uma? Comenta aqui sua percepção. Suas palavras podem despertar outras consciências. Segunda característica, ela não finge fragilidade para agradar. Durante muito tempo, ensinaram as mulheres que, para serem amadas, precisavam parecer frágeis, que deveriam suavizar sua força, esconder sua inteligência, pedir ajuda mesmo quando sabiam fazer sozinhas, como se a feminilidade estivesse associada à dependência e não à potência. Mas a mulher madura já atravessou esse campo minado. Ela já viveu o suficiente para perceber que se diminuir nunca trouxe amor verdadeiro. Só conveniências disfarçadas. Ela entendeu que sua força não é uma ameaça, mas um farol. E que quem se assusta com ela, na verdade,
não está pronto para caminhar ao seu lado. Carl Jung nos ensina que uma das armadilhas da psique feminina é a projeção do ânimos ferido, um aspecto interior que faz com que a mulher busque validação masculina de forma inconsciente, até mesmo às custas de si mesma. Por isso, muitas mulheres passam anos tentando agradar, suavizar suas opiniões, aceitar migalhas, tudo para não perder o afeto. A mulher madura, no entanto, aprendeu que esse padrão precisa ser quebrado. Ela já sofreu demais tentando ser pequena para caber na vida de quem não tinha estrutura emocional para recebê-la inteira. E hoje, ela não finge mais fragilidade para ser aceita. Ela é doce, mas não se cala diante da injustiça. Ela é empática, mas não compactua com desrespeito. Ela é amorosa, mas não tolera relações unilaterais. Sua força não precisa ser provada. Ela simplesmente existe e mais. Ela aprendeu a ser forte sem se tornar rígida, a dizer não sem se culpar, a se afastar sem precisar se justificar. Porque ela sabe o que vale e não troca mais paz por companhia. Essa mulher não se esconde atrás do rótulo de independente demais. Ela sabe que não precisa provar nada a ninguém. Ela deseja ser amada, sim, mas de forma inteira, verdadeira, com profundidade. E se não for assim, ela prefere o silêncio da própria companhia. É por isso que ela se torna inesquecível. Porque ao invés de manipular com fragilidade, ela se posiciona com verdade. E isso é raro, isso é poderoso, isso é magnético. Você também já sentiu que por muito tempo precisou esconder sua força para ser aceita? Conta nos comentários como foi romper com isso. Sua história pode iluminar o caminho de outras mulheres. Terceira característica, ela cuida da energia que carrega, não só da aparência que mostra. Em um mundo obcecado por aparência, filtros e validações instantâneas, é quase revolucionário encontrar uma mulher que não se preocupa apenas com o que os olhos veem, mas com o que a alma transmite. A mulher madura é essa revolução silenciosa. Ela entendeu que sua verdadeira beleza não está na maquiagem perfeita, nem nas roupas que seguem as tendências. Está na energia que ela emana. Está no modo como ela escuta, no tom de voz que acalma, no olhar que atravessa defesas, na postura que transmite paz, mesmo em meio ao caos. Carl Jung dizia que as coisas que mais precisamos estarão onde menos queremos olhar. E quando uma mulher começa a cuidar da sua energia, ela inevitavelmente precisa olhar para dentro. Encarar seus ressentimentos, suas feridas, suas memórias engavetadas. Só assim ela para de contaminar seus relacionamentos com o que não foi resolvido. Essa mulher faz da introspecção um hábito. Ela percebe quando sua energia está densa, quando está carregando raiva que não é mais dela, quando suas palavras estão sendo guiadas por medos antigos. Ela pausa, respira, se alinha. Não por perfeição, mas por respeito a si mesma. Ela já entendeu que não adianta ter um rosto bonito e uma presença tóxica. Não adianta um corpo desejado e uma mente carregada de inveja ou competição. Ela quer se tornar alguém que transmite leveza, mas uma leveza real, aquela que só existe quando a alma está em paz com o que é. Cuidar da energia exige coragem, significa sair de grupos que só sabem reclamar, romper com pessoas que vibram na escassez, parar de alimentar conversas que ferem e, principalmente, não se trair para agradar. É por isso que ela se torna inesquecível, porque sua presença limpa, sua vibração acolhe. Estar ao lado dela é como respirar fundo depois de dias pesados, e não é porque ela vive sorrindo, mas porque ela carrega consciência. Essa mulher já não se mede mais pelo número de curtidas, nem pelas comparações. Ela vive outro tempo, outro ritmo, outro tipo de padrão, o da verdade interna. E quem tem o privilégio de conviver com ela percebe rápido. Existe algo de raro nessa mulher,
algo que não se explica, só se sente. E você? Tem cuidado da sua energia com a mesma dedicação que cuida da sua imagem? Compartilha aqui embaixo como tem sido esse processo. Você pode inspirar outras mulheres que ainda estão começando essa jornada. E comprar a característica. Ela impõe limites sem perder a doçura. Durante muito tempo, as mulheres foram ensinadas que ser doce significava dizer sim para tudo. Que ser amorosa era aceitar, tolerar, engolir. Que impor limites era algo masculino, duro, até mesmo egoísta. Mas a mulher madura já não vive mais sob essas mentiras. Ela descobriu muitas vezes na dor que amor sem limite vira servidão, que doçura sem firmeza vira autoabandono, e que uma alma gentil demais com os outros, mas cruel consigo mesma, acaba adoecendo em silêncio. Carl Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos em nome da aceitação social se acumula no inconsciente e volta à superfície de forma destrutiva. E a mulher madura sabe, se ela não impõe limites com clareza, o mundo invade. Pessoas abusam, relações sufocam e a alma se apaga. Por isso, ela aprendeu algo precioso. É possível ser firme sem ser agressiva. É possível dizer não com doçura. É possível se proteger sem se fechar. Essa mulher sabe identificar quando algo ultrapassa seu espaço interno e não tem mais medo de desagradar para se preservar. Ela não grita, não ofende, não se justifica em excesso. Ela apenas define, com olhos que dizem o que as palavras não precisam repetir. Ela já se cansou de viver em ambientes onde o amor era condicional. Já se feriu tentando agradar pessoas que nunca se importaram com seus limites. Já se frustrou tentando salvar relações que só existiam porque ela se calava. Hoje, ela escolhe algo diferente. Ela escolhe o equilíbrio. Ela sabe que não precisa endurecer para ser respeitada. Mas também sabe que quem confunde doçura com fraqueza não merece permanecer. E é aí que mora sua força, na capacidade de amar sem se perder, de estender a mão sem se afundar junto, de acolher sem absorver tudo. Essa mulher é um lembrete vivo de que maturidade emocional não é frieza, é sabedoria. E por isso ela se torna inesquecível. Porque em um mundo onde muitos confundem limites com rejeição, ela mostra que o verdadeiro amor começa quando aprendemos a proteger o que somos. E você já aprendeu a dizer não sem culpa? Ou ainda sente que precisa se anular para manter vínculos? Comenta aqui. Sua experiência pode ressoar com outras mulheres nesse exato momento. E sinta a característica. Ela ama com profundidade, mas não se abandona a amar. Talvez seja o maior poder de uma mulher, mas também pode ser sua maior armadilha quando ela ainda não aprendeu a amar sem se perder de si. A mulher madura conhece esse limite. Ela já atravessou o território perigoso do amor que exige renúncia de identidade, do afeto que cobra silêncio, da paixão que devora ao invés de nutrir. E por mais que tenha sofrido, foi justamente ali que ela aprendeu a amar de um novo jeito. Um jeito livre, profundo e lúcido. Carl Jung dizia que o verdadeiro amor não é fusão, mas individuação. Ou seja, é quando duas pessoas se encontram não para preencher seus vazios, mas para compartilhar seus transbordamentos. E essa mulher entendeu isso na prática. Ela já viveu o amor carente, o amor que implora, o amor que se molda para ser aceita. E por ter sobrevivido a esse amor que aprisiona, ela aprendeu o valor de um amor que liberta. Ela ama com tudo o que é, mas não com tudo o que tem. Ela sabe que se precisar se abandonar para permanecer, esse lugar não é mais para ela. E o mais bonito, ela não se fechou. Mesmo depois de ter sido ferida, ela continua sensível, aberta, disponível, mas atenta. Porque agora ela não confunde mais intensidade com conexão, nem promessas com entrega real. Ela não entra mais em relações onde precisa mendigar migalhas emocionais.
Ela quer presença, verdade, troca. E se isso não existir, ela prefere o silêncio à companhia vazia. Essa mulher é inesquecível, porque amar ao lado dela é um privilégio raro. Ela não ama para ser salva, nem para salvar ninguém. Ela ama porque transbordou de si mesma. E isso torna tudo diferente. O homem que se relaciona com ela sente a profundidade e também a firmeza. Ela entrega o coração, mas jamais entrega a chave da própria alma. Ela quer parceria, não prisão. Presença, não controle. Crescimento mútuo, não anulação. E é por isso que, uma vez que alguém a conhece de verdade, é impossível esquecê-la. Porque ela ensinou com sua própria existência que é possível amar sem se abandonar. E que o verdadeiro amor começa dentro de si. E você? Já viveu o amor como entrega sem perder sua essência? Ou ainda sente que precisa se apagar para manter alguém por perto? Compartilha com a gente. Talvez a sua história ajude outra mulher a acordar. Quando olhamos para cada uma dessas 5 características, não estamos apenas descrevendo comportamentos. Estamos reconhecendo um arquétipo, um modelo psíquico profundo que Carl Jung chamaria de imagem ancestral, presente no inconsciente coletivo. A mulher madura e integrada. Ela não nasceu assim. Ela foi se tornando. Cada lágrima não vista, cada limite ultrapassado, cada noite em que ela dormiu em silêncio sentindo que algo estava errado, tudo isso a esculpiu. Essa mulher já passou pela fase em que acreditava que precisava ser perfeita para ser amada. Já tentou caber nos moldes, já se calou para manter uma relação, já se culpou por ser intensa demais. Mas um dia ela parou. Parou de correr atrás. Parou de se explicar demais. Parou de mendigar amor. E nesse instante de pausa, nasceu algo novo. Consciência. Ela começou a perceber que cada vez que se abandonava, algo dentro dela morria. Que cada vez que aceitava migalhas, seu valor se diluía. E então, como uma fênix que renasce da própria dor, ela foi reconstruindo quem era. Não com pressa, mas com profundidade. A mulher madura é o reflexo dessa jornada. Ela representa a união entre o sagrado feminino e a força psíquica da individuação. Ela não precisa ser aceita por todos, porque ela já se aceitou. Ela não busca provar nada, porque ela já entendeu que viver em paz consigo mesma é a maior forma de vitória. Segundo Jung, a integração da sombra é o passo mais importante para a maturidade psíquica. E essa mulher, ela integrou. Ela olhou para suas feridas, confrontou suas máscaras, resgatou sua essência e hoje caminha com leveza, não porque tudo está resolvido, mas porque ela se resolveu consigo mesma. É por isso que ela se torna inesquecível. Não é sua voz, nem seu corpo. É a forma como ela existe, como ela olha, como ela fala, como ela respeita e se faz respeitar, como ela ama sem se anular. Essa mulher é um espelho. Ela mostra, sem precisar dizer, o que é possível se tornar quando a dor não é desperdiçada, mas transformada. Ela é o reflexo da sombra, transmutada em luz. E você, ao ouvir tudo isso, sente que está se tornando essa mulher? Ou já conviveu com alguém assim, que te marcou pela presença, pela firmeza e pela alma inteira? Compartilha com a gente nos comentários. Às vezes uma frase sua é tudo o que outra mulher precisa para despertar. Talvez ao ouvir tudo isso, você tenha sentido uma mistura de admiração e tristeza. Talvez você tenha pensado, eu queria ser assim, mas ainda não consigo. Talvez você se enxergue em fragmentos dessas mulheres, mas sinta que ainda está longe de se tornar uma. E está tudo bem, porque a mulher madura que hoje inspira tantas outras também já se sentiu assim. Também já teve dias em que chorou sozinha no banheiro, engolindo a dor para não preocupar ninguém. Também já amou quem a fez duvidar de si.
Também já se diminuiu para caber. Também já se esqueceu para manter alguém por perto. O que a fez diferente não foi a ausência de dor, mas a decisão de não desperdiçar mais nenhuma lágrima, de fazer da queda um aprendizado, da rejeição um chamado à reconexão com sua essência e da solidão um templo de reconstrução. Carl Jung dizia que o encontro com o self só acontece depois da travessia da sombra. Ou seja, a verdadeira força não nasce da perfeição, mas da coragem, de olhar para dentro e seguir, mesmo sem garantias. Se hoje você ainda se sente frágil, perdida, cansada, não se culpe. Você não está atrasada. Você não é fraca. Você está em processo. E o processo, por mais doloroso que seja, é sagrado. Ele está ensinando você a dizer não com mais firmeza, a escolher com mais consciência, a se ouvir com mais respeito, a se priorizar sem culpa, a perceber que para ser amada, você não precisa mais se apagar. Há uma força silenciosa crescendo dentro de você, mesmo que ainda não pareça. Ela cresce cada vez que você se escolhe, cada vez que você para de implorar por migalhas, cada vez que você se afasta de ambientes que te adoecem, cada vez que você olha para o espelho e, mesmo com dor, decide continuar. Você não precisa estar pronta para ser valiosa. Você não precisa ser perfeita para ser admirável. Você só precisa se comprometer com a sua verdade, um passo de cada vez. E esse passo, por menor que pareça, já é gigantesco. A mulher madura e inesquecível não nasce de um dia para o outro. Ela é esculpida no silêncio dos dias difíceis, nas escolhas invisíveis, na força que só ela sabe que teve. E se você está nesse caminho, mesmo tropeçando, saiba que você já é parte dessa força. Que parte do seu processo você sente que é mais difícil? Conta nos comentários com sinceridade. Pode ser que, ao desabafar, você inspire alguém a seguir mais um dia. Em cada mulher madura, há um segredo que o mundo não vê. Por trás do olhar firme, existe uma alma que já vacilou. Por trás da voz tranquila, existe uma garganta que já se calou demais. Por trás do sorriso sereno, há cicatrizes que ninguém imagina. Ela não nasceu forte. Ela foi se tornando. Carl Jung nos fala da individuação como um processo de alquimia da alma. Um caminho onde enfrentamos tudo aquilo que reprimimos, escondemos, negamos. E ao trazer isso à luz, nos tornamos inteiros. E é exatamente isso que acontece com a mulher madura. Ela atravessa o fogo da dor emocional, das perdas, das rejeições, dos abandonos, e ao invés de se destruir, ela se refina. Ela transforma mágoa em discernimento, transforma insegurança em autoconhecimento, transforma decepções em limites saudáveis. Ela não nega o que viveu, ela ressignifica. Enquanto algumas ainda vivem tentando esconder suas feridas para parecerem fortes, a mulher madura entende que sua força está justamente naquilo que ela já superou. Ela é como o ouro alquímico. Passou pelo fogo, suportou a pressão, dissolveu ilusões e agora brilha de forma discreta, mas inconfundível. Essa mulher não precisa se vingar do passado. Ela já fez as pazes com ele. Ela não precisa provar nada a ninguém. Ela já reconheceu o próprio valor. E talvez seja por isso que sua presença impacta tanto. Porque ela não apenas fala sobre maturidade, ela encarna essa maturidade. Ela é a representação viva de que é possível atravessar o caos e ainda assim florescer. De que é possível ter sido quebrada e ainda assim acolher com ternura. Ela é a prova de que a dor, quando acolhida, vira sabedoria. E que nenhuma mulher precisa permanecer fragmentada só porque um dia alguém não soube amá-la. O mundo pode tentar rotular mulheres assim como difíceis, intensas, complicadas, mas quem olha com a alma reconhece. Ela é profunda demais para caber em rótulos pequenos. Ela é a alquimia viva da dor em consciência.
e isso a torna inesquecível. E você? O que a vida já te ensinou que ninguém jamais poderá tirar de você? Deixa nos comentários uma frase que represente a sua própria alquimia. Talvez ela desperte a de alguém. Talvez ao chegar até aqui, você tenha se reconhecido em fragmentos. Ou talvez tenha sentido que essa mulher madura ainda está distante de quem você é hoje. Mas o mais importante é entender que ela mora dentro de você. Essa mulher não é uma estátua pronta, esculpida sem falhas. Ela é um espelho em construção, formado a partir de quedas, recomeços, silêncios e escolhas. E cada uma das 5 características que exploramos neste vídeo não é um prêmio que poucas alcançam, mas sim um processo vivo que qualquer mulher pode cultivar, passo a passo. Carl Jung dizia que o inconsciente nos envia sinais e que o autoconhecimento é, em essência, um processo de tornar consciente aquilo que estava escondido. E se você se sentiu tocada por essas palavras, talvez isso já seja um desses sinais. Um chamado, um convite, um reflexo. Porque não existe um modelo perfeito de mulher madura. Existe o seu, com suas dores, suas lutas, suas verdades e sua história. E é justamente isso que a torna única. Não porque ela nunca fraqueja, mas porque ela aprendeu a se levantar com mais verdade a cada tropeço. Essa mulher não é um ideal inalcançável. Ela é a versão mais honesta, íntegra e consciente de você mesma. Aquela que já sabe o que merece. Aquela que já entendeu que amar não é se anular. Aquela que já percebeu que a paz é o bem mais valioso que existe. E talvez você ainda esteja caminhando rumo a essa versão. Mas cada passo já é uma afirmação silenciosa de que você escolheu não mais se abandonar. Nos próximos minutos, vamos explorar juntas como cultivar essas 5 forças no seu dia a dia, com ações concretas, simples e transformadoras. Porque não basta entender com a mente. É preciso viver com o corpo, com as palavras e com as escolhas. E antes de seguirmos, me conta, qual dessas 5 características você sente que está mais presente em você hoje? E qual ainda está em processo? Compartilha nos comentários. Seu relato pode espelhar a jornada de outras mulheres que estão nesse exato ponto da travessia. Entender essas 5 características é um passo importante. Mas a verdadeira transformação começa quando elas deixam de ser apenas ideias e se tornam prática diária. Por isso, se você quer realmente encarnar essa versão madura de si mesma, aqui estão 5 atitudes concretas para aplicar a partir de agora, uma para cada força que vimos até aqui. 1. Presença emocional não se aprende nos livros, se cultiva no silêncio. Reserve pelo menos 10 minutos por dia para ficar em silêncio com você mesma. Sem distrações, sem celular, sem conversas, apenas você, seus pensamentos e sua respiração. A mulher madura sabe quem é porque aprendeu a se escutar no meio do barulho do mundo. E esse hábito simples vai aprofundar sua conexão interna como nada mais. 2. Pare de fingir fragilidade para agradar. Da próxima vez que você estiver prestes a dizer "tá tudo bem", só para evitar conflito, pare. Respire fundo e diga o que realmente sente, com calma, com firmeza, com respeito. Mulher madura não usa o silêncio como armadura. Ela se expressa com verdade, e a verdade pode ser dita com doçura, mas nunca com omissão. 3. Cuide da energia que você carrega mais do que da imagem que você mostra. Observe como você se sente depois de certas conversas, conteúdos, ambientes. A maturidade emocional exige higiene energética. Se algo te drena, te irrita ou te confunde, questione: por que eu continuo alimentando isso? A mulher inesquecível não é leve por acaso. Ela limpa seu campo interno diariamente. 4. Aprenda a dizer não com compaixão, mas sem culpa. Escolha um convite, pedido ou situação que você sabe que vai te ferir ou esgotar.
E diga não. Não porque você é egoísta, mas porque você se escolhe. A cada não que você diz para fora, você está dizendo um sim para dentro. E essa é uma das linguagens mais profundas do amor próprio. 5. Ame com profundidade, mas permaneça inteira. Se você está em um relacionamento, observe. Você está se expandindo dentro dessa relação ou está se moldando para caber no outro? A mulher madura ama com intensidade, mas nunca se abandona. E se você estiver sozinha, use esse tempo para se amar de forma tão completa que ninguém mais seja capaz de te oferecer um amor inferior ao que você já se dá. Essas práticas não exigem grandes revoluções, exigem presença, consciência e coragem. Coragem de sair do piloto automático, coragem de não aceitar menos, coragem de ser a mulher que você nasceu para ser, mesmo que isso incomode o mundo. E dessas 5 atitudes práticas, qual você sente que pode começar a aplicar ainda hoje? Compartilha com a gente. Às vezes, o seu primeiro passo é o impulso que outra mulher precisa para começar também. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é. Em um mundo que nos empurra para a distração, para a pressa e para a comparação constante, escolher ouvir sua alma, refletir sobre sua jornada e se aprofundar na própria consciência é um ato de resistência e também de renascimento. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla, mas aquilo que acolhemos transforma tudo ao nosso redor. E a mulher madura, essa que se torna inesquecível, é exatamente isso. O reflexo de alguém que decidiu parar de se negar. Ela não é perfeita, ela apenas parou de fugir de si. E nesse encontro com sua sombra, descobriu sua luz mais autêntica. Você também pode ser essa mulher. Aliás, você já é, mesmo que ainda tropece, mesmo que ainda duvide. Porque ser madura não é acertar sempre, é não se abandonar mais. É seguir, é se ouvir, é se escolher, é se respeitar antes de esperar respeito, é amar sem se anular. E se tudo o que foi dito aqui tocou algo dentro de você, então já começou. Esse despertar já está em movimento. Aqui no canal Reflexo da Sombra, você vai continuar encontrando esse tipo de conteúdo profundo, verdadeiro, acolhedor. Aqui, a alma tem espaço, a dor tem voz. E a jornada do autoconhecimento é levada com seriedade, mas também com compaixão. Se essa mensagem te atravessou, não guarda só para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. É assim que espalhamos essa energia, é assim que essa comunidade cresce. E para encerrar, uma última frase, daquelas que não se esquecem. A mulher inesquecível não é a que tenta ser tudo para todos. É a que teve coragem de ser tudo o que é para si mesma.